Olá, queridos amigos, queridas amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João e hoje vamos prosseguir no estudo do capítulo 1. E desta feita vamos analisar os versículos de 15 a 18. O texto bíblico está escrito da seguinte maneira: João testemunha a respeito dele e tem clamado dizendo: Este era aquele de quem eu disse, que vem depois de mim, é antes de mim, porque existia primeiro do que eu. Pois da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O que está no seio do Pai, Deus unigênito, este o explicou. Esse trecho finaliza o prólogo. O prólogo é a parte inicial do Evangelho de São João, em que ele explica quem é Jesus. E aqui nesse trecho ele está citando a fala de João Batista, como João Batista falou sobre Jesus. E pela afirmativa de João Batista, nós temos notícias de que existe uma hierarquia entre os espíritos. E isso nos lembra a escala espírita, que é um estudo que Kardec inseriu no item 100 de O Livro dos Espíritos. João testemunha que Jesus é um espírito que atingiu a plenitude de ser. Isto é, ele chegou à primeira classe da primeira ordem da escala espírita. Então, na escala espírita, didaticamente, Kardec colocou 3 ordens e 10 classes. A terceira ordem é a dos espíritos imperfeitos. E nós vamos encontrar ali várias camadas no desenvolvimento dos seres espirituais que em predominância existem aqui no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Na segunda ordem, Kardec coloca os espíritos bons. E nós vamos ver que muitos desses seres espirituais encarnam sobre a Terra para algumas tarefas específicas, para realizar missões. Na primeira ordem, ele só tem uma classe, é a ordem dos espíritos puros. Dessa categoria, só esteve na Terra Jesus, que atingiu essa plenitude de ser. Kardec, no item 113 do Livro dos Espíritos, ele vai dar uma característica de como nós podemos reconhecer esses seres que atingiram essa camada aí da evolução. Diz assim, que os espíritos que compõem a primeira classe, a classe única, eles percorreram todos os graus da escala e já se despojaram de todas as impurezas da matéria. E tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, eles não têm mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, eles realizam a vida eterna no seio de Deus. Então, assim está categorizado o espírito da condição plena, da primeira classe, da primeira ordem na escala espírita. No capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, também há considerações de Allan Kardec sobre as 3 revelações, como está dito aí no texto de João Evangelista. Essas 3 revelações dizem ter a lei vindo por Moisés e a graça por meio de Jesus Cristo. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 1, no item 4, Allan Kardec diz o seguinte: o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista,
tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Então, ficando aí bem categorizado esse papel de Jesus e essa condição de espírito pleno que esteve na terra. No versículo seguinte, a gente tem o seguinte: ninguém jamais viu Deus. O que está no seio do Pai, Deus unigênito, este o explicou. Então, como vamos entender esta afirmativa? Ainda em O Livro dos Espíritos, Kardec examina as questões relativas a Deus. Então, a gente sabe que a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, nos dá notícia de que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e os Espíritos dizem que não temos o sentido para perceber Deus diretamente, não temos como ter outras formas de conhecer a Deus. E na questão 10, Kardec pergunta assim: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta é simples: não. Falta-lhe para isso sentido. Então, nós podemos dizer que somos como cegos de nascença. Um cego de nascença, por mais que você explique para ele o que é a luz, ele não vai conceber precisamente, embora possa ter uma descrição muito detalhada. É a mesma coisa, somos espíritos da terceira ordem, nós podemos ter informações de Deus, mas não temos a experiência direta de Deus. Na questão número 12, aí o Kardec vai fazer a seguinte indagação: embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? A resposta é esperançosa. De algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. Entrevê-as pelo pensamento. Então, no pensamento, nós podemos abarcar essa teoria sobre as qualidades, as características que é Deus. Nós podemos pelo pensamento. E algumas das suas perfeições são compreensíveis para nós. Deus é a suprema justiça, a suprema misericórdia e bondade. Deus é onipresente, é onisciente. Então, nós podemos ter essa compreensão e teorizar sobre essas perfeições. Na questão 13, a pergunta é assim: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos seus atributos? Aí a resposta é assim: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Então, vamos compreender as limitações que nos caracterizam. Nós, por mais que procuremos nos aprimorar intelectualmente, não é pela inteligência que nós vamos ter esta concepção plena de Deus. E não temos ainda o sentido para perceber diretamente Deus. Mas nós sabemos que estamos num caminho evolutivo e vamos atingir a condição plena que Jesus já atingiu, e ele mesmo disse que ele e o Pai formam uma unidade, quer dizer, ele já tem essa condição que nós poderemos alcançar um dia. Em relação à expressão Deus unigênito, é necessário que a gente tenha prudência na interpretação. Vamos perceber que no texto bíblico, essa palavra Deus, nessa referência, está com letra minúscula, inicial minúscula.
E há outros versículos bíblicos que também trazem a palavra de Deus com a inicial minúscula. Por exemplo, no Salmo 82, nós vamos ter a seguinte afirmativa: Eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Então, vós sois deuses, mas deuses com D minúsculo. Também no texto de João, no capítulo 10, versículo 34, nós vamos ter a repetição dessa afirmativa: sois deuses, no falar de Jesus. Então, João reportando que Jesus dá testemunho dessa realidade que está proposta já no Velho Testamento. Sois deuses, referência a todos. Quer dizer, somos inteligências criadas por Deus, deuses com D minúsculo. Considerando essas duas passagens da Bíblia, uma do Velho Testamento e outra do Novo Testamento, nós podemos concluir que era usual o vocábulo Deus com inicial minúscula para designar as inteligências criadas por Deus. Então, nós temos uma explicação muito interessante a respeito disso, do Carlos Torres Pastorino, na sua coleção Sabedoria do Evangelho, no volume 1. Pastorino vai dizer assim: não podemos, pois, condenar aqueles que durante tantos séculos adoraram e adoram a Jesus como Deus. Sim, Jesus é a manifestação plena da divindade. Em todas as criaturas reside Deus no mesmo grau, mas em nós, imperfeitos, Deus se acha encoberto por nossa personalidade vaidosa. Em Jesus, todavia, perfeitíssimo como era, o Cristo eterno transparecia com assombrosa pureza, e todos os que tinham olhos de ver reconheceram essa manifestação cristônica. Não viram Deus em si, ou seja, o Espírito absoluto. O próprio evangelista esclarece: ninguém jamais viu Deus, mas o Filho unigênito, o Cristo, que está no seio do Pai, o revelou, manifestando-se em Jesus, e está conclamando todos os homens para que o revelem. Deus não faz acepção de pessoa, dá tudo a todos, mas cada um só recebe o que está no limite da sua capacidade. A lei foi revelada por Moisés, e de causa e efeito. Vamos lembrar que durante um tempo ainda ficou configurada naquele dente por dente, olho por olho. Mas a verdadeira benevolência veio com Jesus o Cristo, que nos ensinou a misericórdia, isto é, o segredo para libertar-nos dessa lei, da lei do karma, de causa e efeito. Realmente, Moisés foi o legislador para a personalidade humana, estabelecendo numerosas restrições e proibições. Jesus foi o legislador divino para a individualidade eterna, estabelecendo as bases para o contato do homem insignificante com o Cristo, da criatura com o Criador, na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Da paz, meus irmãos. Até uma próxima oportunidade, quando teremos oportunidade mesmo de prosseguir nos estudos desse Evangelho tão interessante que nos foi trazido pela característica muito sui generis dos relatos de João Evangelista.